Olá, amigos. Com a participação especial de Éder Xavier, advogado, vereador à Câmara Municipal de São Caetano do Sul, escritor, jornalista, fundador do jornal A Trombeta, e com a direção geral de Gustavo Baena, começa agora o X da questão. Pela nossa TV SC, canal 9 NET, aqui em São Caetano. Evidentemente, para quem está aqui na cidade de São Caetano, TV fechada. Agora, quem não está aqui, nós temos uma parceria com a Web TV São Caetano, que é uma parceira de conteúdo da TV SC. Aí então a gente já fala para todo o planeta, não é? Basta acessar webtvsaocaetano.com.br. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que interessa diretamente a São Caetano. Mas, por incrível que pareça, embora os dois assuntos de hoje estejam ligados à vida do povo de São Caetano, são dois assuntos de abrangência nacional. Você vai entender por quê. Nós vamos falar sobre a possibilidade de redução do número de vereadores aqui no município. Uma proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal foi apresentada em agosto para que a Câmara Municipal, em vez de 19, passe a ter 9 vereadores, a partir, evidentemente, de 2017, nas próximas eleições. Pois agora essa proposta ganha força com um projeto de iniciativa popular, que já conta com 1.237 assinaturas. Antes de entrar diretamente na questão, fazer duas observações bem rápidas aqui. A Constituição de 1988 criou a possibilidade de você legislar. Você pode fazer uma lei. Você se une com o seu vizinho, que une com o outro vizinho, reúne o número de assinaturas. A lei da ficha limpa é de origem popular. Aqui em São Caetano, eu tenho certeza que o povo de São Caetano vai assinar esse documento e vai modificar a situação da Câmara Municipal. Essa é uma questão. Segunda questão. A TV Globo tem mostrado repetidas vezes, não muitas evidentemente, mas várias vezes, câmaras municipais que alteram a sua vida porque o povo está lá na porta reclamando. Geralmente quando os vereadores aumentam os salários. Quando aumenta o salário do prefeito, etc, o povo vai lá, a gente viu isso na televisão. Isso é uma coisa histórica. Na Grécia era assim, o povo ia lá e decidia as coisas, não tem nenhuma novidade. A novidade aqui é a seguinte: Éder Xavier encabeçou o projeto de emenda à lei orgânica para reduzir o número de vereadores à Câmara Municipal de São Caetano. Agora, o povo unido pode criar uma nova lei. Eu pergunto, doutor Éder, todo projeto de lei tem que ter uma motivação, uma justificativa. O senhor se lembra da motivação? Muito bem. Bom, inicio aqui dizendo a satisfação e o prazer de estar na programa X da Questão junto com o Ney Gonçalves Dias. Como disse, sob a direção do Baena Gustavo, ou Gustavo Baena. Muito bem. Olha, uma das coisas que nós precisamos situar para responder a tua pergunta, a respeito deste projeto de emenda à lei orgânica para a redução do número de vereadores, não é só a redução do número de vereadores, também reduzir 50% do salário dos vereadores. Eu quero dizer inicialmente o seguinte: o Brasil tem uma Constituição, e lá na Constituição do Brasil tem o nome do Brasil. O Brasil não é só Brasil. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. República é república, coisa do povo. Tudo que está nesse território chamado Brasil, neste país, é do povo. E a Constituição ainda vai mais longe, diz que todo o poder emana do povo e seu nome é exercido. Então, Ney, o que nós apresentamos é um projeto, como disse, de emenda à lei orgânica para redução do número de 19 para 9 vereadores e 50% de redução do salário. Por quê? Por causa do momento na economia, no problema da ética, da moral que se instalou no Brasil. E porque também é de bom senso que nós venhamos de uma cidade como São Caetano do Sul, que tem
só aproximadamente 157 mil habitantes, por que 19 vereadores? Vou passar um número aqui para você. Acho que é importante situar aqui o seguinte: em Santo André tem 710 mil habitantes, 21 vereadores. Né? Então você vê uma população quase 4, 5 vezes maior do que em São Caetano, com 21, e 5 vezes menor o número da população de São Caetano, com 21 vereadores. São Bernardo tem 811 mil habitantes, né? De 28 vereadores. Agora você vê, em Santo André, você tem um vereador para cada 33.600 habitantes. Em São Bernardo, você tem um para cada 28 mil. Em São Caetano, você tem um para cada 8.200 habitantes. É uma diferença brutal, é muito grande essa diferença. Então, não é necessário tantos vereadores. Mas a pergunta que você me fez inicialmente é no sentido de que qual é o fundamento? Então, o fundamento este é o momento certo para que nós venhamos a colocar São Caetano do Sul nos trilhos daquilo que é de bom senso para a nossa cidade. Não é possível, é um absurdo nós termos um gasto de quase 42, 45 milhões, ou pelo menos um montante desse que se destina todo ano para a Câmara Municipal, para o Legislativo. É dinheiro que sai do bolso do contribuinte, do povo, do cidadão sul-sacretarense, da cidadã sul-sacretarense. Para quê? Para que o vereador vá uma vez por semana na Câmara e que ele cumpra o papel de fiscal das ações do Executivo. Porque esse é o papel também do vereador. O vereador não é aquele que tem a obrigação constitucional, se faz, mas não é aquele que tem a obrigação constitucional de ir buscar solução para a população no sentido de obter bolsa de estudo, vaga não sei aonde, para cá e para lá, clube, apresentar clube, para poder fazer festa de aniversário. E também não é o vereador para ficar o tempo todo fazendo indicação para trocar o poste, trocar a rua, trocar o ponto de ônibus. Eu vejo lá, por exemplo, na Câmara de São Caetano, a cidade que tem o maior IDH do Brasil, aquela história que parece que é um setor da Polícia Militar, é só vereador dizendo assim, ofício ao comandante da Polícia Militar para o carro passar lá não sei aonde, o carro da PM, Então, é um absurdo isso. O vereador tem que fazer mais. O importante é fazer aquilo que diz a Constituição, fiscalizar o Executivo. Então, não precisa tanto vereador em São Caetano, porque também é uma cidade, também no aspecto territorial, 15 km². Então, Ney, eu entendo que o projeto que nós estamos fazendo é um projeto, então, de lei de iniciativa popular. Por quê? Porque num certo momento eu protocolizei na Casa do Povo, no Legislativo, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, um projeto para que fosse enviado para o Executivo, prefeito Paulo Pinheiro, mandar este projeto de volta para a Câmara para nós discutirmos e aprovar. Isso então se tornar lei em São Caetano, um número menor de vereadores e a redução no salário de 50%. Muito bem, não houve resposta do Executivo. Nós, então, fizemos o seguinte, o nosso projeto, fizemos cópias do projeto e distribuímos para os 18 vereadores, os outros 18 vereadores no seu gabinete com protocolo e não tivemos nenhuma resposta também. Porque a lei, quando você vai fazer uma modificação na lei orgânica do município, você precisa de iniciar o projeto com 7 assinaturas. Ninguém assinou. Então, se o Executivo não se manifesta a respeito da redução do número de vereadores, 19 para 9, nem se manifesta a respeito também, não se manifesta a respeito dos 50% de diminuição no salário ou nos vencimentos do vereador, então o Executivo não se manifesta a respeito desse meu projeto. O Legislativo também não se pronuncia, então eu fiz o caminho correto a princípio. Agora vamos ao povo para fazer a lei de iniciativa popular. Então 5% dos eleitores de São Caetano assinando, se nós temos aí 110 mil eleitores, 6 mil, 7 mil, nós queremos atingir a marca de 10 mil assinaturas. Então nós vamos fazer com que essa assinatura do povo de São Caetano vá à Câmara e a Câmara, ver se a Câmara tem coragem de não aprovar aquilo que o povo quer que seja aprovado.
a lei de iniciativa popular, ou seja, diminuição de 19 para 9 vereadores e 50% de corte no salário dos vereadores, para que possamos ajudar São Caetano a sair do imbróglio que ela tem da economia, principalmente da economia, porque nós herdamos nessa nova administração, a administração do Paulo Pinheiro, uma dívida de quase 300 milhões de reais deixada pelo ex-prefeito José Auríquio Júnior. Então, eu vejo que o projeto é salutar, Ney. Quando o senhor começou a falar, o senhor falou da boa oportunidade de se aprovar uma lei dessa natureza. E o senhor tem plena razão. Não é só o problema da crise econômica e política nacional. O estado de São Paulo e a cidade de São Caetano, doutor Ed, também está com problema de diminuição da arrecadação. Verdade, verdade. Não é um negócio só de Brasília. Não, nós temos mesmo. Olha, nós perdemos nos últimos 10 anos, a cidade de São Caetano do Sul, 16% da sua arrecadação nos últimos 10 anos. Quer dizer, é fácil de explicar isso. Você vê, Ney, a cidade de São Caetano, que é o 4º menor município em extensão territorial do país, é o 2º menor município em extensão territorial do estado de São Paulo. É muito pequenininho, era uma vila de Santo André. Tem aí 65 anos de emancipação. Então, o que acontece? Nós não temos, até hoje, 67 anos de emancipação, nós não temos uma vocação definida para o município. Ele não é um município de prestação de serviço, que está de braços dados quanto à economia com a prestação de serviço, com a produção industrial, não é? Não temos aqui espaço para agropecuária, quer dizer, então é um município pequeno. Nós não temos uma vocação definida. Eu venho lutando há muito tempo para que nós viéssemos a cidade, todos unidos, implementar em São Caetano do Sul uma marca para São Caetano, uma vocação, definir a vocação de São Caetano do Sul na área da tecnologia da informação. Esse é um trabalho que nós temos que desenvolver a longo prazo. Mas é bem o que você disse, Ney. Nós perdemos a arrecadação e vamos aumentando os custos da cidade de São Caetano do Sul, especialmente esse custo com o legislativo. É um absurdo, quase 40 milhões que tem que se destinar à Câmara para sustentar 19 vereadores o seu salário. E aí não é só os vereadores, só o salário. É o número de assessores, de assessoria, é papel, é carta, selo, é todo tipo, é tanta coisa que se gasta numa Câmara, tem que reduzir isso, não há dúvida. E o povo certamente, porque, veja, não é abraçar o que o Éder falou. É abraçar a ideia. Se a ideia é boa, eu não gosto muito do Éder, não tem problema. Abraça a ideia, porque é evidente que nós vamos ter que passar, essa lei de iniciativa popular tem que passar pela Câmara. Vamos ver qual vereador tem coragem de não assinar a favor dessa redução. Olha, eu te pergunto, para que São Caetano precisa de 19 vereadores? Né? É importante isso. Agora, a TVSC deu a oportunidade de eu deixar aqui claro, eu não sei se vai ter um GC que chama, não é isso? GC? Aí, tal, mas olha, eu queria que quem está vendo o programa, o telespectador, aqueles que acompanham pela internet, né? Eu não quero nem que ele opine nada, eu quero que, na verdade, ele ligue e ele fale assim, me manda aqui um pouco desse formulário porque eu vou buscar assinatura, porque isso é uma coisa boa para a economia do Brasil, para a economia de São Caetano do Sul. Então, o WhatsApp 945647884 está à disposição, né, do telespectador para ligar para a TVSC, pedir os formulários e nos ajudar nesta luta para reduzir o número de 19 para 9 vereadores e 50% do salário menor para os vereadores de São Caetano do Sul. Também tem a fanpage da TVSC. E também tem o meu Facebook, né, a página Éder Xavier. Vamos todos, tem o blog também, quer dizer, vamos todos nos unir para que nós venhamos a conseguir materializar esse ideário. O negócio é o seguinte, só com essa economia aí já dava para começar a pagar a dívida que o ex-prefeito José Auríquio deixou de 300 milhões. É claro que agora já diminuiu um pouco a dívida, então daria para pagar em 4 anos. Agora, não é só reduzir vereadores, o corte representa menos gastos com verbas de gabinete, salários, assessores, carros e outras regalias, como o senhor mencionou.
Agora, o projeto de iniciativa popular trata claramente, além da redução de vereadores, da redução de salários. É muito importante, porque aí fica a impressão de que o doutor Éder está defendendo tão somente a redução do número de vereadores. Não, 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 não. Número de vereadores e depois a redução de salários em 50%. Essa discussão não só está ocorrendo aqui em São Caetano. Várias câmaras municipais do país estão tratando deste assunto. O programa fantástico da Rede Globo mostrou algumas movimentações em cidades pequenas. São Caetano não é uma cidade pequena, São Caetano é uma cidade grande, onde os vereadores subiram o salário do prefeito e dos próximos vereadores. A população foi lá, questionou, entrou no plenário e resolveu, e todo mundo passou a acatar a vontade popular, que é um negócio simples. A coisa é tão... O doutor Éder mostrou aqui de maneira tão clara. Como é que aqui pode ter mais vereadores do que Santo André, que tem 700 mil habitantes? Como é que aqui pode ter mais vereadores do que São Bernardo, que tem 800 mil? Tem mais, sim. Porque se lá tem 28, aqui tem 19, aqui tem mais. A proporção não se estabelece. Doutor Éder, quem quiser assinar, tem algum lugar onde está o documento para ser assinado, ou a pessoa tem que exatamente entrar em contato no WhatsApp que o senhor acabou de mencionar aqui, que nós vamos colocar no GC de novo aqui para o telespectador. Então, olha, nós, a princípio, vamos fazer um périplo aí pela cidade. Vamos andar pela cidade, vamos entrar no comércio, talvez nas casas, bater palma lá nas casas, pedir para que você, morador de São Caetano do Sul, nos atenda. E eu vou tentar deixar, na maioria das casas possível, dos meus amigos, naqueles que votaram no Éder, vou deixar lá os formulários. O formulário não tem nada de muito complicado. Você vai pôr o nome, vai pôr o endereço, vai pôr a tua identificação, né? E aí nós vamos, você preenche aquilo, assina e pronto, você já é uma daquelas pessoas que estão com o desejo de fazer essa mudança de 19 para 9 vereadores e 50% do salário, reduzir o salário dos vereadores. Então não é muito complicado. Olha, o telespectador pode acessar o meu blog e meu Facebook também, não é? E também tem o Éder Xavier da Trombeta, o Facebook Éder Xavier da Trombeta, o Facebook Éder Xavier, e tem o blog também. Então, não é tão difícil. É só você pôr o teu nome e falar, traz aqui, traz formulários para mim, traz formulários. E a gente manda os formulários e você ajuda com o teu vizinho, como disse no começo do programa, o teu vizinho, o amigo que trabalha junto com você, morador de São Caetano do Sul, ele preencha, assina e diga, olha, eu quero dar a minha parcela de contribuição, requerendo à Câmara Municipal que efetive, que materialize a lei para a redução de 19 para 9 vereadores e 50% no salário dos vereadores. É muito importante que você colabore. Então tem o blog Éder Xavier, tem a fanpage Éder Xavier da Trombeta, a página Éder Xavier. Então não tem muita dificuldade. E nós vamos também circular pela cidade, como eu disse, Ney, entregando os formulários para todos os nossos amigos, para aquele sul-sancaetanense que vai exercer certamente a cidadania, a plena cidadania, o cidadão e a cidadã sul-sancaetanense, para que haja uma modificação nessa situação de custo de quase 40 milhões por ano à nossa Câmara Municipal de São Caetano do Sul. A manifestação do povo tem feito a diferença em várias partes do país, quer usando as redes sociais, quer fazendo manifestações em praça pública, quer fazendo concentrações de protesto na Paulista e em Brasília. Eu estou recebendo aqui, doutor Éder, da produção do programa, os dados que são eloquentes. Quer ver? É claro que o senhor conhece. Ao final de 4 anos, a economia em São Caetano seria de 100 milhões. Ou seja, 25 milhões anuais. A Câmara deixaria a Prefeitura livre para investir em saúde, segurança, mobilidade urbana e educação, por exemplo. E quase 50% de economia aos cofres públicos, 45%, 30 milhões em 2010, 46 milhões em 2015. Entre 2010 e 2015,
Com o aumento gradativo de vereadores, as despesas da Câmara subiram. E é o caso de se fazer esta pergunta mais uma vez. O que eu não posso fazer com 9 vereadores que eu faço com 19? Nada. Não tem nenhuma. Você tem aqui um número ímpar, você tem um presidente para desempatar o processo, se empatar, portanto 8 vereadores, e o presidente é voto de Minerva. Então você tem 9, que é mais ou menos o número de ministros do Supremo Tribunal norte-americano. 9 ministros, 9 juízes. Aqui são 9 vereadores. E é um número que até se conforma mais com o município de São Caetano. Como disse o doutor Éder, aqui não tem agropecuária, aqui não tem gado, aqui não tem plantação, aqui não tem fazenda, aqui não tem chácara, aqui não tem sítio. Por quê? Porque aqui é uma região eminentemente urbana. São Caetano está cercada por municípios da Grande São Paulo, a começar pela capital de São Paulo. É verdade. Então, você vê, por exemplo, Ney, o tamanho, né? Você vê, a 15 quilômetros quadrados. Então, é pequeno, era uma vila, como disse, de Santo André. Tão pequenininho, São Caetano. Quer dizer, 9 vereadores podem fazer o suficiente no papel constitucional do vereador de fiscalizar o executivo. E também, olha, sabe, evita tantas manobras, sabe, é muita gente pensando, é muita gente tendo ideias, é muito vereador, 19 para São Caetano do Sul, para 150 mil habitantes, 157 mil habitantes, sabe? É muita gente. É muito vereador para ter muitas ideias que nem sempre são tão boas ideias. Como eu disse, o vereador o tempo todo insistindo em pedir coisas assim, que bobas, coisas que não tem nada a ver com a Constituição, né? Se transformando quase que num verdadeiro despachante. É um despachante, um office boy de luxo, qualquer coisa que o valha. O vereador tem efetivamente o dever de fiscalizar o executivo. Coisa que não vem acontecendo há muito tempo, acho que nunca aconteceu na nossa cidade, uma fiscalização efetiva, porque senão não teríamos chegado à dívida de quase 300 milhões de reais, então nadando de braçada ao executivo. Olha, com a redução, a cidade terá um vereador para cada 17.500 praticamente habitantes, ou seja, vai se equiparar com os municípios vizinhos. Né? Porque é a base do que está em Santo André, em São Bernardo, um vereador para cada 15 mil, 17 mil habitantes. Eu acho que eu tenho certeza e entendo mesmo que é uma coisa muito razoável nós materializarmos esse ideário em São Caetano do Sul. Redução de 19 para 9 vereadores e cortar 50% do salário dos vereadores. Acho que isso é muito importante. Essa campanha de corpo a corpo, para a entrega de... O senhor conversar com a população, formulário, o senhor imagina que tenha um momento que vai começar? Começa a partir da segunda-feira agora próxima, né? Segunda-feira próxima, da próxima segunda-feira. Nós vamos já iniciar esse trabalho para as ruas e tal. E agora vai circular também o jornal A Trombeta, dizendo onde a população pode buscar os formulários, pode votar. E também vai ter um programa pela internet para que você possa fazer o seu voto, que é válido pela internet, para facilitar a vida do cidadão sul-caetanense, para se manifestar a respeito da redução dos vereadores e do salário dos vereadores de São Caetano do Sul. Então eu vejo, Ney, que não vai ser difícil conseguir as 10 mil, que é um teto que o nosso grupo pôs para atingir 10 mil assinaturas para a lei de iniciativa popular e mandar para a Câmara, a fim de que a Câmara materialize este ideário deste projeto de redução do número de vagas na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e os valores de vencimentos dos vereadores de 50%. Doutor Éder, o próximo assunto depende da sua atuação na Câmara Municipal de São Caetano. Já, já. Vamos ver.
Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá, amigos. Com a participação especial de Éder Xavier, advogado aqui em São Caetano, vereador à Câmara Municipal, escritor e jornalista, fundador da Tarobeta, com a direção de Gustavo Baena, estamos iniciando aqui a segunda parte do X da Questão desta edição. O negócio aqui é o seguinte, esse aqui também é um assunto de São Caetano, que interessa aqui, mas é um assunto de abrangência nacional. O que está acontecendo aqui é o seguinte, pressionado aí por motoristas, taxistas, um vereador, Botura, aqui de São Caetano, apresentou um projeto de lei proibindo o Uber, esse sistema de transporte, de funcionar aqui no município, né? Mas acontece o seguinte, aí a prefeitura pediu, aí o negócio ia para a segunda votação, de acordo com a lei orgânica. Quando foi para a segunda votação, o prefeito pediu para a matéria ser retirada, o presidente da casa retirou a matéria. Muito bem. Aí então, o protagonista passou a ser o prefeito Paulo Pinheiro. Por quê? Porque o Paulo Pinheiro propôs o seguinte: ao invés de proibir o Uber aqui em São Caetano, esse transporte, existe um aplicativo no telefone, no seu telefone, você chama o Uber vai atender você. Muitas vezes a corrida fica mais barata do que o táxi convencional e oferece muito mais conforto. É polêmico aqui, polêmico acolá, mas no fundo acaba funcionando. Lá em São Paulo, por exemplo, São Paulo teve briga física, motorista de táxi com Uber, não sei o quê. Resultado, o prefeito regulamentou, está todo mundo vivendo bem, o Uber cuidando da sua vida e o motorista de táxi também cuidando da sua vida. O prefeito Paulo Pinheiro, ao chamar para si o problema, não resolveu. Ele passou a responsabilidade para o consórcio de municípios do Grande ABC. Então, seria uma decisão regional? É mais ou menos isso, doutor Éder? É verdade, é verdade. Só esclarecer que, na verdade, o projeto do Paulo Botura foi votado a favor, né, a favor da não existência do Uber em São Caetano. Essa é a verdade. Então ele falou assim, o projeto dizia, aqui não pode ter Uber. Em outras palavras, projeto do vereador Paulo Botura em São Caetano. Bom, votou-se a primeira votação para que pudéssemos estudar e ali foi explicado por nós, pelo autor do projeto, Paulo Botura, de que vamos votar a primeira, na segunda votação vamos ver como é que fica, porque eu vou conversar com o prefeito Paulo Pinheiro. Nessa conversa, entendeu por bem o Paulo Botura, né, pedir que uma sessão, passasse uma sessão, adiar a votação por uma sessão, para que nós pudéssemos ter prazo, os vereadores, para conversar com o Executivo. Porque, na verdade, quem deve regulamentar todos os atos dentro do município, desse ou daquele que tem interesse econômico no município, pela Constituição, como disse, é um dever, uma obrigação, a competência do senhor prefeito. Então, nesta relação do Paulo Botura com o senhor prefeito, a respeito do ter o Uber ou não ter o Uber, entendeu por bem o Paulo Pinheiro que um número X, talvez 30, de Uber em São Caetano poderia funcionar a princípio. Porque, pelo que eu estou entendendo, isso aí precisa de uma explicação melhor do prefeito Paulo Pinheiro, ele não pode, nem poderá ser contra, do ponto de vista jurídico, no meu entender, ser contra o Uber. Não é aqui a favor disto ou daquilo. Nós temos que tomar uma posição, mas a nossa posição tem que estar escorada, tem que estar arrimada na Constituição Federal. E a Constituição Federal sustenta que a livre iniciativa é de todos, de tudo e de todos. Agora, é evidente que precisa de regulamentação, tudo deve ser regulamentado pelo Estado, município. Então, o Paulo Pinheiro
entendeu por bem, e eu acho que aí entendo que aí está correto, que mandar essa discussão para o consórcio. Porque nós temos uma situação aqui, assim, um lado da calçada, a mesma rua tem duas calçadas. Um lado da calçada por exemplo, São Caetano, o outro lado da calçada é Santo André. Então, se houver uma situação, e aí os táxis cobram uma porcentagem maior quando passa do município para outro. Talvez o Uber não vai cobrar isso, pela experiência que teve em São Paulo, não cobra para qualquer lugar o mesmo valor, qualquer município. Então, isso será uma vantagem do Uber em relação aos táxis. Então, essas coisas precisam de uma regulamentação. Agora, regulamentar para sofregar aquele o usuário do táxi também não é justo. E também proibir o Uber também não tem, no meu ponto de vista, como já disse, não tem fundamento legal perante a Constituição. Espero que esse imbróglio seja resolvido logo e haja um posicionamento. A princípio, eu sou a favor da regulamentação do Uber regulamentado, evidentemente, mas não uma regulamentação que venha aprisionar a livre iniciativa que está consagrada na Constituição, né, Ney? Muito bem. Em São Paulo, por exemplo, na regulamentação, diz que o motorista, não é qualquer um, motorista do Uber deverá ser inscrito na prefeitura, como taxista. Ele vai lá e faz a inscrição. Segundo, doutor Ed, o carro tem que ser preto. Tem um modelo específico, a cor do carro, etc. Que é para também do jeito de não aparecer lá com a perua, a picape, para poder fazer o Uber. Acontece o seguinte, em apoio ao doutor Éder, a OAB de São Caetano se posicionou contrária à proibição do aplicativo Uber. O Paulo Dias fez esta declaração aqui quando a Câmara aprovou a primeira votação. Ele não está sabendo que não tinha ocorrido ainda a sequência que aconteceu. O doutor Éder explicou. O presidente da subseção, Adilson Paulo Dias, afirmou que a tentativa de inibir a ferramenta fere princípios constitucionais como o da livre iniciativa. O advogado de São Caetano defendeu que o transporte individual remunerado por meio do aplicativo seja regulamentado, mas destacou que o fato de o judiciário já ter considerada inconstitucional a censura ao Uber e outros estados poderá tornar inaplicável a proibição em São Caetano. Talvez daí que o Botura entendeu que era melhor partir para uma outra, ou seja, vamos regulamentar ao invés de proibir. Né? É verdade. É. Assim, diz o nosso advogado Dias, como os táxis, os motoristas do Uber também precisam respeitar uma série de normas para atuarem, mas entendo que proibir pode ferir a livre concorrência. Agora, tem um negócio aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, doutor Edson, foi um negócio lá também teve problema de liminar, a coisa ficou complicada. No Rio de Janeiro, a Câmara aprovou e o prefeito Eduardo Paes, PMDB, sancionou a proibição do Uber. O contrário. Mas acontece o seguinte, doutor Éder. A juíza Mônica Ribeiro Teixeira, da 6ª Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar derrubando a lei. Eu estou contando isso aqui, sabe por quê? Porque às vezes você conversa com alguém, o cara fala assim, não, mas no Rio de Janeiro está autorizado. Você vai falar, bem, aconteceu isso, você sabe o que está acontecendo? Pois bem, a juíza Mônica Ribeiro Teixeira, da 6ª Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar derrubando a lei. Pá! Acabou. Muito bem. Segundo a magistrada, a proibição é exemplo lastimável de como os poderes executivo e legislativo curvam-se à pressão de grupos que agem contra os interesses do cidadão. Pela decisão, entidades que tentaram coibir o transporte e banir a tecnologia serão multadas em R$50 mil dia. Tá certo. Tá certo. Você vê, é juiz. Tomar uma decisão a respeito daquilo que está incomodando o cidadão. Tomar uma decisão a favor do Uber, regulamentado, evidentemente, porque o Estado tem essa prerrogativa, não é? Como já dissemos, tudo aquilo que gera está na economia e outros fatos também, o Estado tem o dever, inclusive, de regulamentar para o bem comum, para o bem da sociedade. Agora, não pode haver, insisto, regulamentação que não permitir os benefícios da nova tecnologia.
né, na nova tecnologia. Então vai fazer uma regulamentação assim para ferir a livre iniciativa, a livre concorrência. Isso, vamos ver como é que vai sair essa regulamentação e vamos ver como vai se portar também todos os 7 prefeitos que estão hoje no consórcio intermunicipal. Eu só queria também, que estão me lembrando, que naquela questão de um lado da calçada é do município e o outro é de outro município, você imagina uma situação na prática, você pega o Uber aqui, um carro de Santo André, e aí ele vai cobrar a taxa para lá, o outro pega lá em Santo André para vir para São Caetano, quando você volta, paga valores diferentes. Por isso o Uber não vai cobrar e não cobra taxas mais elevadas ou supervenientes. A chamada bandeira 2. Bandeira 2, a chamada bandeira 2. Então, já é uma grande vantagem para o usuário, né? Então, a regulamentação não pode ferir essas vantagens da tecnologia a favor do cidadão que usa os táxis. Em São Caetano, parece que tem hoje 30 carros com o aplicativo Uber, que não estão pagando nada para o município e tal. Agora, qual é o grande valor? O valor enorme que os taxistas pagam para a prefeitura é R$ 114 ao ano. É um absurdo, R$10 ao mês cada táxi. E aí, porque paga R$10, dizer assim para o Uber, Uber, você não paga nada, eu pago R$10 por mês, você não pode estar em São Caetano do Sul. Então, que o seu Paulo Botura tenha um pouquinho de consciência e tal, porque não adianta agradar só taxista e desagradar uma população inteira que é usuária do táxi. Nós temos aqui um posicionamento, parece que do governo, de que haja uma taxa anual para os carros da Uber de 340, que também não é lá tão alto o valor, mas já é 3 vezes mais quase o valor que os taxistas de São Caetano recolhem aos cofres públicos para ter o táxi em São Caetano do Sul e também, logicamente, ganhar honestamente o seu dinheirinho, o seu ganha-pão e manter a sua família. Nós temos que ter cuidado, o legislador e o executivo também, por isso que eu insisto de que as regulamentações não podem ser de caráter assim violador, né? Venha violentar a tecnologia, mas todos nós temos que ter condições de analisar bem este problema do Uber e dos táxis, a fim de que a população seja beneficiada com o avanço da tecnologia e que também os taxistas não venham estar numa situação difícil. Agora, sempre que eu me pergunto por que todos os taxistas, então, se está tendo problema, Porque, veja bem, eu gostaria de usar muito mais o táxi. Mas eu acho que todo cidadão gostaria de usar muito mais o táxi. Ter muito táxi, né? O táxi a serviço, ou Uber, o que fosse. Então, que todos os taxistas tenham pensado isso. Vai tudo para o Uber. Acaba com essa luta toda. E aí eu vou usar muito mais, o cidadão vai usar muito mais os táxis. Vamos ser um pouquinho práticos também. Mas, insisto, a regulamentação que vem do Legislativo, como lei, e a regulamentação que parte do Executivo, que seja regulamentação de bom senso para que a população possa aproveitar o avanço tecnológico. E outra coisa, ele só vem através do aplicativo. Ninguém pode pegar o Uber na rua, fazer sinal. Você diz, mas como é que eu vou saber que é Uber? Não, o carro é preto, modelo X preto. Então tem que usar o Uber nasceu em função do aplicativo. A pessoa está na rua, no cinema, no teatro, ela precisa de um táxi, ela usa o aplicativo. É essa a questão. Não tem que ficar parado na calçada, esticando a mão para o táxi que vem, que vai, que volta. Você chama, ele vem especificamente para apanhar você. É verdade. E agora, nós temos tanto problema de monóxido de carbono, dióxido de carbono, com tanto carro andando. Por quê? Não é? Eu vejo que o problema da circulação de automóveis nos grandes centros, né? Então a tecnologia realmente bem aplicada, ela pode muito bem ajudar a solucionar os problemas da mobilidade na cidade. E aí haverá mesmo você vai me dizer assim, mas Éder, se você não usa o seu carro, mas usa o táxi, no que você estaria contribuindo assim? O meu carro está em casa. Um a menos. Um a menos, não é? Então, e outra coisa, o mesmo carro, enquanto eu estou no cinema, ele está parado lá no trânsito, está lá no estacionamento, ocupando, gastando, certo? E quando eu saí do cinema, saí do jantar, né? Olha só, eu ligo para o Uber me leva para casa. Eu tomei lá uma cervejinha, né? Vou ser parado lá com o problema lá do bafômetro. Então, poxa, nós vamos usar muito mais esse caminho tecnológico, os carros, etc.
Então vejo isso tudo como um avanço da tecnologia, como você disse, que foi aplicado o programa, que foi aplicado na internet, que nós podemos usar. Isso é de grande valia para o conforto também, e não vejo como não regulamentar de forma a que isso venha a ser uma realidade, né? É um estímulo, na verdade é um estímulo à concorrência, esse nosso debate, para que os táxis também melhorem, não é? Para concorrer com o Uber vai ter que ter um taxinho melhor, né? Um taxinho lá bem bonitinho, bem ajeitado, né? Porque senão também tem vezes que você tem que entrar em cada carro, porque que é difícil, né? Você vai num lugar que não pode parar o carro e tal, então você usa o táxi, pega cada táxi. Então, entendo que tudo está vindo na questão do Uber para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar o atendimento. É proveitoso o que está acontecendo com essa discussão, essa ampla discussão entre táxi e Uber no Brasil e no mundo, né? Doutor Hélio, o fato consumado altera o comportamento. Em São Paulo, 3 motoristas de táxi, 3 taxistas, cercaram um motorista do Uber, deu supapo para cá, supapo para lá, promoveram alguns danos no veículo do Uber. Esses mesmos taxistas foram à Câmara Municipal. O vereador é muito próximo da pressão. É verdade. É mais fácil chegar no vereador e pressionar do que no prefeito. É o que aconteceu em São Paulo. Aí a Câmara Municipal proibiu. O taxista foi lá, olha, não voto mais em vocês, não sei o quê. Mas acontece que o prefeito foi alertado pelo seu departamento jurídico de que a lei aprovada pela Câmara havia uma brecha. Aí o que o prefeito fez? Ele regulamentou. Regulamentou como? Ele disse que o carro tem que ser preto, tem que ser o modelo tal, assim, assado. Que o motorista obrigatoriamente tem que ser um taxista. Como é que alguém se torna taxista? Se inscrevendo como tal na Prefeitura de São Paulo. O senhor acredita que acalmou? Está tudo calmo lá agora, ninguém está achando ruim, ninguém está brigando, ninguém está... O fato consumado, não vai ter, o Uber acabou, está regulamentando. Acabou, não teve briga mais. Não teve briga, não teve a busca da prestação jurisdicional, discutir na justiça, não sei. Então você vê o papel preponderante que tem o Poder Executivo, como o Legislativo também. A sociedade avança com um trabalho uníssono entre o Legislativo e o Executivo. Mas as decisões não podem ser extremadas de politicagem para agradar este ou para aquele. Certamente, se a coisa está calma, é porque a regulamentação não visou beneficiar este ou aquele. Quer dizer, ela foi isenta de partidarismo, né, de interesses menores da política. Então não vou agradar só os táxis, e eu mostro porque não vou agradar os taxistas só, então não vou prejudicar o Uber, eu não vou agradar só o Uber, vou fazer algo assim isento de conotação política ou politiqueira para agradar este ou aquele segmento da sociedade, para ter mais votos, para ficar eternamente no poder. Essa regulamentação sensata é algo que pode, viu, Ney, ser algo importante para mostrar para a dona Dilma, para o Congresso, etc., que tudo aquilo que vai todas as decisões do Executivo Nacional, do Legislativo, do Executivo da Câmara Federal, do Congresso, da Presidente, todos os atos que forem de interesse social de verdade e não politiqueiros para este ou para aquele, a sociedade aceita, agradece e não vai criar mais dificuldades e problemas de todo tipo, social, problema, como aconteceu com o Uber, que você relata aqui muito bem, de pacificar. Porque o prefeito Haddad, ele tomou uma decisão com tranquilidade, sem ser para este ou para aquele lado, né? Então, eu repito, com isso, melhora o serviço e se respira um ar melhor e fica tudo no poder de escolha, né, de escolha do usuário. Que a sociedade tenha em todos os as suas necessidades, suas demandas, a oportunidade da sociedade, do povo escolher o que é melhor. Respeitar a população e o povo é o que interessa, viu, senhores do Executivo, Municipal, Estadual, Federal, senhor Prefeito, senhor Governador e senhora Presidente da República. Deixar que o povo decida o que é melhor para si mesmo. Bem, aqui em São Caetano, portanto, o autor do projeto proibindo o Uber aqui na cidade
é também o presidente da Câmara Municipal aqui do município. O assunto começou com proibição. E proibição consagrada na primeira votação da Câmara Municipal. Não se chegou à segunda votação. E agora o caminho passou a ser outro. O prefeito, Paulo Pinheiro, o vereador Éder Xavier, o presidente da Câmara, Paulo Botura, não estão mais discutindo se proíbem ou não o Uber aqui em São Caetano. A colocação agora é outra, ou seja, aquela colocação de proibição do Botura já está encerrada, ficou no passado. Agora, o que o Éder tem que resolver, junto com o Paulo Pinheiro, o Botura e os vereadores, é a regulamentação. Saiu-se, portanto, da proibição para a regularização, ou regulamentação, como quer você. Então, agora, por isso que eu já venho insistindo desde o início desse bloco, a respeito de que como vai ser essa regulamentação. Ela vai ser tendenciosa? Olha, por exemplo, Botura, como eu fiz o projeto e agora tem essa discussão... Vou fazer uma dificuldade. Deixa eu criar uma dificuldade para Uber e para facilitar os taxistas, para os taxistas votar tudo em mim. Pessoal, isso nós não podemos permitir. Nem o Uber, nem o taxista deve, o Paulo Pinheiro deve regulamentar isso, espero que o consórcio regulamente isso, de tal maneira que o beneficiário disso seja a população, o usuário de táxi, que vai ter um carro melhor para levar, vai ter o atendimento tecnológico pronto para ele, quer dizer, é nesse sentido que deve vir a regulamentação, porque Ney, se vier uma regulamentação que ofenda os direitos também, ela poderá ser discutida a constitucionalidade dele. Dela, que não é só a lei que se discute a constitucionalidade ou não, a regulamentação também, não é? E é importante discutir com os 320 taxistas de São Caetano do Sul e com os motoristas do Uber, né? Ter uma discussão ampla, verificar como é que pode apaziguar, buscar essa experiência da capital, de São Paulo, e trazermos para São Caetano do Sul os resultados positivos desta relação que o Haddad montou entre o taxista e o Uber, né? Então, isso pode vir para São Caetano do Sul. Mas, insisto, Paulo Pinheiro, vereadores, meus colegas de Câmara, Paulo Botura, autor do projeto que proibiu o Uber. Vamos regulamentar isso de tal maneira que seja beneficiário dessa situação o usuário de táxi. Essa tecnologia de usar o negócio do Uber, isso aí tem uma ligação, não é um negócio gratuito. As grandes cidades estão adotando isso, porque o problema é solucionar os problemas de mobilidade e das grandes cidades. Aqui está escrito o seguinte: sou a favor do Uber desde que haja uma regulamentação. Os táxis cumprem com suas obrigações com o município do jeito que está. A concorrência fica desigual, mas é preciso buscar o entendimento. Em nota, o Uber defende uma regulação que garanta o fomento à inovação e ao empreendedorismo. O prefeito Paulo Pinheiro saiu na frente no ABC e deve autorizar a circulação de pelo menos 30 veículos, como o vereador Éder Xavier mencionou, 30 veículos com aplicativo na cidade. Ele encaminhou propostas de discussão regional sobre a regulamentação ao consórcio intermunicipal do ABC. Agora, isso não impede o prefeito Paulo Pinheiro de começar a regularizar a situação, independente da decisão regional. Então, precisa ver, porque Paulo Pinheiro, tem hora que a gente tem que tomar uma decisão, doa quem doer. Não vai ficar esperando. Porque eu quero saber o que o Marinho vai fazer. O que o Marinho vai fazer, então eu vou fazer. Não. O que o Grana vai fazer, o que o outro vai fazer. Veja, nós temos o problema iniciou aqui em São Caetano essa discussão. Então, venhamos todos a ter bom senso para não prejudicar o usuário de táxi, para não prejudicar os taxistas, para permitir que o Uber se instale de tal maneira que a tecnologia venha a favor do cidadão, que haja um desenvolvimento e o bem comum se materialize, um bom senso assim, em São Caetano. Então, as experiências de São Caetano podem depois levar para o consórcio, para estender para os outros municípios. Mas não vamos ficar esperando nada, né? Por exemplo, os prefeitos Carlos Grana, Gabriel Maranhão, do Rio Grande da Serra, já se manifestaram a favor do Uber. Então,
como é que fica, se vai esperar. Eu sou a favor, mas não regulamenta. Eu sou a favor, o prefeito, outro, não regulamenta. São Caetano não regulamenta. Fica esperando. E a lei, como é que fica? E o projeto de lei? O Botura vai pedir toda vez para adiar a votação? Mais uns anos. Então, e fica essa história, né, de ficar no meio termo. Depois aí tem um precedente. Como São Paulo acabou de regulamentar, liga para a Prefeitura de São Paulo, pede uma cópia da regulamentação. Verdade, simples. Dá uma olhada, verifica, acrescenta, simples, faz uma adaptação. Né? Faz uma adaptação para São Caetano e para a região, pronto. Muito bem. A capital é maior do que o ABC. Sim, mas sempre dá para aproveitar uma... Não, então, mas isso mesmo, se lá é tão extensão, tanto habitantes e tantos táxis... Serve o negócio, não vai servir para a nossa região? Bem, então você já sabe agora o que é o Uber. A definição é a seguinte: o Uber é um serviço de aplicativo para celulares. Então, só funciona com telefone celular, que permite o uso de carros particulares em transporte remunerado individual, como alternativa aos táxis comuns. Então, essa é a definição do Uber. Ele tem ganho força no Brasil. E agora, regulamentado pela Prefeitura de São Paulo, tem mais chances de ser aprovado em outros municípios pelas câmaras municipais e regulamentado pelos executivos. Por exemplo, o secretário de governo, Nilson Bonomi, defende a vistoria dos carros do Uber e uma taxa anual de R$ 340. Eu também acho que o Bonomi tem razão, porque não é qualquer um que pega o carro, chega lá e fala, eu vou fazer um Uber. Não existe isso. Tem que ter uma padronização dos veículos utilizados, padronização de tarifa, responsabilidade. Isso não é um negócio assim, vistoria dos carros para saber se é tudo em ordem. Lógico, não pode ser de qualquer maneira. E o Uber não faz essa proposta de ser qualquer um, não. Quem fala isso não está muito mal informado, né? Você vê, fala-se tanto no Brasil do empreendedorismo. Quer dizer, a livre iniciativa, né, a concorrência, para que possa aprimorar os negócios, não é? Então, você vê quantas pessoas, né, nessa situação que o Brasil está hoje. Nós falamos no primeiro bloco de reduzir custos do município, reduzindo os vereadores, reduzindo o salário, porque o Brasil passa por dificuldades e tal, e nós todos passamos, então, na economia e tal. Então, você vê quantas pessoas poderão prestar um serviço digno no Uber, sem ter aquele problema de comprar o ponto. Tem ponto de táxi que vale uma nota, que a pessoa não consegue. Então, ele vai financiar o seu carrinho lá, vai cumprir todas as exigências do Uber e vai ter uma opção de trabalho hoje, quando tantas pessoas estão desempregadas, né? Então, só pode ser positivo, desde que, evidentemente, como dissemos aqui, até agora, regulamentado que exista o Uber, né? Você vê, se as coisas não forem regulamentadas, não forem transparentes e o Estado não intervir, vira a história da máfia, né? Você lembra os negócios lá das vans, a máfia? Um negócio que, nossa, é terrível o que aconteceu, explorando mesmo uma situação. Então, o Estado regulamente, que a tecnologia seja implementada, que haja uma pacificação na relação entre taxista e Uber, tudo para benefício do cidadão usuário do táxi, né, Ney? Última questão. Os prefeitos do Grande ABC, são 6, né? 7. Antigamente, eles tinham uma obrigação de uma reunião mensal. Ainda tem essa obrigação? Tem a obrigação, faz uma reunião mensal, é o consórcio, então eles fazem essa. Agora também quero dizer bem uma coisa, viu? Aqui como cidadão, como vereador, até hoje eu não vi nada prático desse consórcio. Né? É conversa, cabide de emprego, aquilo é um absurdo. Se reúnem esses prefeitos lá e nunca vi nada. Por exemplo, São Caetano viveu tanto de enchente. O valor que a gente passa para esse consórcio, cada município, é outro absurdo. Aqui 4, 5 milhões passa por ano, só São Caetano do Sul. Se é 7, tem outros municípios que passam mais, você imagina quanto dinheiro vai para esse tal de consórcio. De prático, eu nunca vi nada com o consórcio. Espero que pelo menos consórcio regulamentar. Nós temos problema aqui de enchente em São Caetano. Eu nunca vi um barquinho
que o consórcio pegou, indicou, comprou ou montou uma estrutura. Não é para comprar produto, não. Eu sei disso. Mas que tenha, pensar o município, pensar e trazer soluções, estratégias para solucionar o problema, por exemplo, da enchente, que hoje diminuiu bem em São Caetano, né, a problema da água. Mas assim, outros problemas, o problema de trânsito, o problema do meio ambiente, né? Não temos o consórcio não consegue, né, unir os 7 municípios e criar uma diminuição do dióxido de carbono, monóxido de carbono que é jogado no ar. Não há uma regra para que os carros possam transitar na nossa região. Então o consórcio não faz nada. Ô consórcio, pelo menos você não pode, em vez de ficar aí só se reunindo, tanta coisa, muita frescura, né? Doutor Éder, só para dizer isso, regula esse Uber, regula esse Uber, vai. Doutor Éder, o senhor pega um táxi aqui em São Caetano, em São Paulo, o senhor imagina que o táxi é do motorista. Aí você pergunta para ele, você comprou esse carro? Quando, não é meu não, isso aqui é da cooperativa. Ele é refém da cooperativa. O que ele faz, então? A cooperativa diz para ele o seguinte, você tem que me pagar R$60 por dia. Uma hipótese, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, ele tem que pagar R$60. O que ele tirar daqui para frente é para comer, combustível e o lucro que ele vai ter da coisa. Outra coisa, doutor Éder, por que razão, há quanto tempo não se faz uma licença para novos táxis? Então. Vários taxistas que estão inscritos. Por que tudo para agradar um segmento. Então vamos deixar sempre os mesmos, vamos agradar os mesmos e eles vão votar em mim. Quer dizer, sabe, essas práticas, eu acho que o povo está cheio disso. Porque a maioria dos táxis são de empresas. São de empresas. Não é de pessoas. Agora você vê, por exemplo, eu peguei o Uber. O Uber você tem que saber qual é o carro, qual é a placa, tem uma série de regras. Tem que ser preto, tem que saber quem é a pessoa, ela tem que estar cadastrada. Não é fácil também ter a liberação do Uber. Então aquilo está bem. E aí qualquer problema você tem direto com o táxi. Inclusive na regulamentação do Uber, ele deixa bem claro que o usuário teve qualquer problema de qualquer ordem, de qualquer tipo de tal, é a relação entre o usuário do táxi e o taxista, e o Uber, que está usando o Uber. Agora, já no táxi, se você tem algum problema, você tem que falar com a cooperativa. Entrar com uma ação com a cooperativa. Você imagina como é difícil? Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração para que a tecnologia esteja a nosso favor e também a razoabilidade seja uma prática materializada por aqueles que estão no Executivo e no Legislativo. Que a nossa região seja, então, um exemplo. Ô consórcio, vamos ver se você consegue ser um exemplo para regulamentar, bem regulamentado, não a favor desse ou daquele. Doutor Éder Xavier, em meu nome, muito obrigado. E o senhor fale ao povo de São Caetano. Estamos encerrando o programa X da Questão. Quem participa, o eminente jornalista Ney Gonçalves Dias, junto comigo, que estou aprendendo com o Ney Gonçalves Dias. Prazer estar aqui. Finalizamos o programa passa muito rápido, nós precisamos ter mais tempo, falar com o Gustavo Baena para dar mais tempo para essas discussões que são de interesse da nossa região, do Brasil, do estado de São Paulo. Um abração, até o próximo programa. Um abraço. Um abraço.